Muito boa noite a todos. Estamos ao vivo, iniciando a 10ª Web Talks. Hoje o assunto super relevante, arbitragem e agronegócio. Fernando Lula fará a moderação, recebendo hoje a professora Letícia Badal e o professor Marcos Reis. Agradeço aqui em nome da Câmara, mais uma vez, a oportunidade de contribuir para o debate. Agradeço a PUC, na pessoa do professor Cláudio Finkelstein, a BEARB, pessoa da Camila, e passo a palavra para o professor Cláudio, por favor. Obrigado, Lilian. Então, faço agradecimento em seu nome à Câmara Fiesp-Ciesp. Agradeço ao Fernando, a Letícia e o Marcos por estarem conosco hoje, discutindo essa questão que está se tornando uma das mais prementes na cena de arbitragem brasileira, até porque o Brasil, sendo a terceira maior nação exportadora do agronegócio, não por outro motivo, é uma área que vem crescendo muito. Passo então a palavra ao Fernando, mais uma vez agradecendo a todos da audiência por estarem aqui conosco mais uma vez. Bom, eu queria aproveitar para agradecer ao professor Cláudio e à Camila pela PUC, pelo convite, e também à Câmara de Arbitragem da Ciesp-Fiesp. Para mim é um prazer ter a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante com duas pessoas tão qualificadas no assunto. Então, acho que agora, indo direto ao ponto, queria começar fazendo uma pergunta para o professor Marcos sobre quais temas relacionados ao agronegócio costumam ser submetidos à arbitragem, ou pelo menos poderiam ser submetidos. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiro à Câmara de Arbitragem, na pessoa da Lilian, professor Cláudio, Fernando, Letícia, sempre bom estar com vocês aí discutindo questões de arbitragem e agronegócio. E antes de eu responder, iniciar a resposta à sua pergunta, Fernando, eu vou fazer uma colocação no que o professor Cláudio disse, que hoje, esse ano, um ano totalmente atípico, o único setor da economia do país que cresceu foi o agronegócio, enquanto todos os outros, infelizmente, não conseguiram ter o seu crescimento. Então, o agronegócio, há anos, ele vem fazendo a sua lição de casa, vem crescendo, vem se desenvolvendo, então é um setor realmente muito importante para o país, um setor para a economia, um setor que abrange todas as regiões do país, então com uma importância ímpar. E entrando direto na sua questão, Fernando, várias matérias, vários assuntos podem ser arbitráveis, são possíveis de ser julgados através da arbitragem. E vamos começar dos assuntos realmente dentro da porteira, vamos dizer assim, no campo. Então, desde o plantio, desde a forma de troca, que a gente diz, operações de troca, em que as empresas de defensivos agrícolas entregam esses produtos aos produtores para o plantio da lavoura, esses contratos e essas operações são operações que as partes podem inserir a cláusula compromissória. E quando houver uma discussão, seja de valor, de quantidade, de como foi feito a entrega desses defensivos e a forma que foi feita a produção e a entrega futura, isso pode ser matéria de uma arbitragem, pode ser discutida através de uma arbitragem. Temos também ainda os contratos, típicos agrários da lei do Estatuto da Terra, que são os contratos de arrendamento mercantil e parceria rural, arrendamento rural, desculpe, parceria rural, que são realmente os contratos típicos do agronegócio, contratos agrários. Então, também são passíveis de inclusão na cláusula compromissória nesses contratos. Existe uma discussão, que eu acho que depois a gente entra num bate-papo com a Letícia, sobre alguns temas e algumas questões sobre a inclusão de cláusula compromissória nos contratos típicos agrários, por uma questão de norma de ordem pública ou não, qual o limite da matéria que pode ser discutida nos contratos agrários típicos. Eu entendo que quase todos os itens e quase todas as matérias podem ser arbitráveis, são arbitráveis e podem ser discutidas na arbitragem. Mas existe aí uma celeuma com relação a isso. Outro contrato, vamos dizer assim, muito típico e muito importante do agronegócio é o contrato de pré-pagamento de exportação. Também pode ter cláusula compromissória para fins de solucionar litígios do contrato de pré-pagamento de exportação. Contrato de integração vertical, tem uma lei específica que também pode ser objeto, os contratos da inserção de cláusula compromissória. Cooperativas agrícolas, relações entre cooperado e cooperativas, relações societárias da cooperativa, condomínios rurais, enfim, é um leque muito grande que realmente são várias as matérias e contratos do agronegócio que, a meu ver,
as partes podem inserir, através da autonomia das partes, a cláusula compromissória para ter a arbitragem, um árbitro especializado para julgar o seu tema. Então, como eu disse, né, Fernando, o tema, assim, as matérias são inúmeras, realmente quem atua no agro e quem sabe aí do dia a dia do agronegócio sabe que várias situações, vários contratos, várias relações jurídicas são passíveis de serem decididas pela arbitragem. Então, esses são os meus comentários iniciais. Bom, então, Letícia, acho que seguindo ainda nesse tema, não sei se você quer acrescentar, imagino que tenha bastante coisa aqui. O que eu acrescentaria aí não é, na verdade, acho que o Marco sintetizou bem. Eu acho que o que vale a pena, especialmente porque tem o público nos assistindo que talvez não esteja tão familiarizado, né, com todo o setor, é lembrar que o agronegócio, ele não é um conceito jurídico, né? Ele é um conceito que vem da administração, cunhado até, inclusive, numa escola de negócios, que foi a Harvard Business School, e aí traduzimos o agribusiness por agronegócio, e ele abrange, né, toda uma cadeia, e na verdade mais até do que as cadeias e ciclos produtivos, ele abrange todo o que a gente chama de sistema agroindustrial. Então, o antes da porteira tem um terreno fértil para arbitragem, então acrescentaria aí o que o Marcos falou, as relações entre a indústria de insumos e as revendas, entre as revendas e o produtor e até a relação entre eles. A gente pode chegar ao mercado de capitais, e ainda está falando de agronegócio, né? Então, certificados de recebíveis do agronegócio, agora também os green bonds, o dentro da porteira, como o Marcos colocou, e o que eu acrescentaria aí é que nos contratos típicos, né, essa resistência que às vezes se coloca pensando no Estatuto da Terra, porque inclusive existe a expressão, né, na lei, direitos indisponíveis, que gera essa dúvida. Mas o que nós temos hoje em termos de contratos típicos, né, são grandes players. Muitas vezes, a hipossuficiência que foi pensada e fazia sentido na época que o Estatuto da Terra foi ditado, no cenário atual, não é que ela tenha desaparecido de todas as relações, mas nós não vemos mais isso presente, vemos grandes arrendatários de terra. Então, a meu ver, também é possível, sim, a inserção de cláusula arbitral, e eu acho que é justamente dentro da porteira que a gente tem possibilidade de explorar mais o fomento da arbitragem no agro, porque até no antes e depois da porteira, quando a gente fala de M&As, de empresas do agro, de questões societárias, é um ambiente já mais familiarizado com a arbitragem. Então, eu reforço a necessidade, inclusive, da gente estimular mais e levar mais ao conhecimento do produtor rural e daqueles que atuam dentro da porteira. Sem falar na inovação, né? Que a grande revolução 4 e 5.0 agora mundial, ela ocorre na saúde, é claro, ocorre em muitas outras áreas, mas ocorre sobretudo no campo, pensando que a gente tem previsto aí para 2050 aproximadamente 10 bilhões de pessoas para alimentar. Então, ter resoluções de disputas ágeis e eficientes é fundamental. Perfeito. Eu queria até aproveitar esse gancho da inovação. Tem um tema que eu sei que está sendo bastante discutido agora, que é a questão dos cultivares. Marcos, será que você poderia explicar para a gente um pouco mais o que são e que tipos de disputas poderiam aparecer nesse contexto? Esse contexto é interessante, é uma questão jurídica bem importante, que é a questão dos cultivares, de um lado que tem uma lei específica, né, que é a produção dessa semente, enfim, de uma cultura específica, e por outro lado tem as questões de patente, da lei de propriedade industrial. Então, isso é um tema muito importante, porque muita gente confunde a lei de cultivar com a lei da propriedade industrial, das questões patentárias. Então, em ambos os casos, tanto nas questões dos cultivares, como nas questões de direito patentário, tá, de certas tecnologias, de biotecnologia, principalmente no agro, as matérias são possíveis e, a meu ver, os contratos podem conter a cláusula compromissória. E aí a gente entra num tema também bem interessante, que são questões, quando você trata de cultivar, ou trata de determinada patente, né, do agronegócio, de biotecnologia, são questões muito específicas, que precisa de uma área e de um conhecimento técnico muito específico. E isso leva a um benefício, a um ponto muito positivo da arbitragem, que é poder indicar os árbitros especialistas e que tenham já um conhecimento maior nesse setor da biotecnologia, ou dos cultivares, ou do direito da propriedade industrial.
Mas hoje no Brasil isso é muito importante, porque além do desenvolvimento de cultivares, né, pelas empresas internacionais ou produtores locais, nós temos as questões das patentes, tá? E circula o pagamento de royalties sobre determinadas patentes, tá, de biotecnologia, são valores altos, são valores realmente bem consideráveis para o agronegócio. Então, são temas muito importantes no dia a dia do produtor rural, do dia a dia das empresas rurais, e que, a meu ver, faz todo sentido levá-los à arbitragem, levá-los a uma decisão mais próxima do setor. Tem alguns pontos, de novo, de discussão, por exemplo, de forma bem breve, quando você entra com uma ação para anular uma patente ou de nulidade da patente, o INPI tem que ser obrigatoriamente participar da LIDE, ser do polo passivo. E aí nós temos aquela questão, a primeira discussão é se o INPI obrigatoriamente pode entrar na arbitragem, é uma autarquia federal, então aí tem uma questão de como trazer o INPI para o processo arbitral. Isso tem se debatido bastante quando trata do tema arbitragem e propriedade intelectual e industrial. Mas faz todo sentido, em resumo, eu acho que inserir cláusulas compromissórias nesses contratos de biotecnologia de cultivares, a meu ver, faz muito sentido e devemos conversar com as pessoas envolvidas, não só com os produtores, mas com as empresas multinacionais que atuam nessa área, para tentar realmente desenvolver essas discussões no ambiente da arbitragem. Bom, Fernando, o que eu teria a acrescentar ao que o Marcos disse em relação às cultivares, também entendo que é um terreno extremamente propício para arbitragem, né? Cultivares, como o Marcos colocou aí, é um assunto, né, que está dentro do tema de propriedade intelectual. Então, não só cultivares, mas também propriedade industrial, que é a patente de invenção, né, que, assim, são conceitos diferentes. Então, a gente tem todo um campo para biotecnologia na arbitragem, porque lá se discute, inclusive, sequenciamento genético, né? Quando se discute, por exemplo, a criação, como a gente tem o caso famoso das sementes que eram Monsanto, RR1, então todo esse debate, que inclusive foi até o judiciário, né? Ficou anos, vários produtores discutindo royalties para essa patente. E no que se refere aos cultivares, eu volto mais uma vez a pensar no que eu tenho visto como um ambiente muito propício para arbitragem, e até pela pesquisa que eu fiz no meu MBA, falta também maior fomento e levar aos empreendedores de startups o conhecimento disso. Pelo menos no ecossistema que eu pesquisei, ainda um percentual pequeno de startups tem cláusula compromissória nos seus estatutos sociais e nos seus contratos, né? Então, e justamente as agrotechs, né, que hoje é quem mais desenvolve cultivar, porque mesmo que a gente tenha grandes empresas, e normalmente se tem grandes empresas, essas empresas não são ágeis o suficientes para lidar com a inovação, então acabam abrindo programas de inovação aberta. Então, a gente tem pequenas empresas, que são as startups, produzindo esse conhecimento, e isso é tão rápido, não só pelas questões da terra, que a gente estava discutindo antes de começar, né, que depois a gente vai tratar aqui, de plantio, mas pela própria agilidade do que é uma startup, né? A fase que ela passa, ideação, daqui a pouco já está escalando ou não está escalando, e tudo isso precisa de soluções ágeis e especializadas, né? Então, eu acho que juntando as duas coisas, a questão própria jurídica da cultivar em si, que tem uma legislação específica, né? Tem que se conhecer propriedade intelectual e biotecnologias, no caso das patentes, com a questão da própria natureza das startups. Eu acho que juntando tudo isso, né, eu também concordo que é um campo propício para arbitragem e que vai melhor na arbitragem do que no Poder Judiciário, essa matéria. Só um complemento, Fernando, se você me permitir. Como são matérias muito específicas, de legislações específicas e muito técnicas, quando há um litígio, seja com relação ao cultivar, seja com relação a discussões patentárias, no judiciário, isso vai levar anos e anos e anos e não se sabe quando vai ter a solução definitiva do caso. Então, isso é ruim para todos que participam do setor, não só para os produtores, como para as empresas multinacionais, enfim, isso é ruim para todos. Então, a arbitragem, com certeza, a gente consegue, na arbitragem, delimitar o tempo do julgamento, da discussão sobre a matéria.
Ao passo que o judiciário tem casos relativos a cultivares ou a patentes que estão mais de 15 anos e não tem um trânsito em julgado da decisão. Então, essa insegurança jurídica é muito ruim para o setor. Então, levar essa discussão para a arbitragem, com prazo delimitado, um cronograma de procedimento arbitral delimitado é muito importante e todos serão privilegiados com essas decisões mais céleres e mais ágeis e aplicadas ao setor. Posso fazer mais um complemento ainda? Que esse tema é tão instigante, né, Marcos? A gente começa a falar e não para. E tem, dentro dessa questão da habilidade, tem a questão probatória, que também é bastante complexa quando se trata de cultivares. E muitas vezes é preciso, a prova documentar necessária, mas também é preciso ir a campo para se falar da prova. E se está plantando ou colhendo, isso tem que ser muito rápido. Uma discussão, por exemplo, sobre semente salva, dependendo do tipo de produção que se tem lá, é necessário se aferir isso durante o plantio ou quando está semeando para ver se aquela produção está sendo feita de fato para salvar semente dentro da legalidade ou para se cometer pirataria, por exemplo. Perfeito. Faz bastante sentido mesmo que no mercado tão especializado a arbitragem seja uma alternativa bastante interessante, né? Inclusive, aproveitando, como eu sei que tem vários estudantes de graduação que assistem ao ArbiTalks, existe hoje no Brasil uma competição que é organizada pela Camagro sobre arbitragem no agronegócio. E especialmente no próximo ano, o tema do caso vai ser um caso de cultivares envolvendo algodão. Então, imagino que é um tema que possa ser de interesse de alguns estudantes que vão assistir aqui. E agora, eu queria aproveitar para explorar um pouco mais essa questão que vocês trouxeram agora no final, sobre o timing em disputas envolvendo o agronegócio. Imagino que tenha várias peculiaridades do mercado que justifiquem essa necessidade de celeridade. Imagino também que, às vezes, o esperar até uma decisão final, especialmente no judiciário, mas às vezes até na arbitragem, não seja tão possível. Que tipo de alternativas vocês vislumbram para alguém que está numa disputa assim e que precisa de uma alternativa mais célere, pressupondo que tem uma cláusula compromissória no contrato? Letícia, se você quiser começar. Posso começar. Bom, eu acho que existem algumas alternativas e é preciso o profissionalismo para lidar com isso desde a formulação, desde o draft, né, da redação da cláusula compromissória. Então, como sempre, né, as partes elas precisam estar bem assessoradas e para entenderem decisões, negócios jurídicos processuais que vão fazer ao elaborar a cláusula compromissória. Um exemplo, como estávamos discutindo há pouco, é se estabelecer um procedimento expedito, não só expedito no sentido de regulamento, expedito de uma Câmara, mas, de fato, as partes, desde a cláusula compromissória, ou, se não, no termo de arbitragem, calcularem prazos que sejam suficientes para que as decisões venham em tempo de não se perder o armazenamento, ou de encarecer demais um armazenamento, em tempo de não se perder a janela de plantio. Então, acho que as partes, estando bem assessoradas, conhecendo bem o mercado e seus advogados também, terão condições de fixar calendários processuais junto com o árbitro. Depois, um árbitro especializado que conheça a dinâmica da produção, que também, por exemplo, na formulação do termo de arbitragem, vai poder, junto com as partes, desenvolver um calendário adequado. E fora isso, em situações muito específicas, as medidas de urgência, né, Fernando? Não sei se o Marcos ia falar sobre as medidas de urgência. Não, eu acho interessante, Letícia, eu concordo com você. E o agronegócio, ele tem uma particularidade bem típica do agro, que realmente precisa ser bem rápido as questões de plantio, as janelas de plantio, que a gente diz no jargão do agronegócio. Muitas vezes o prazo da colheita, a época correta que você tem que colher o produto, né? Então, esses prazos do negócio, eles são inexoráveis, não são possíveis de negociar com o clima, com o tempo, enfim, com as janelas do agronegócio. Então, isso leva ao profissional que entende, que atua no agronegócio, a possibilidade de criar cláusulas específicas de arbitragem aos contratos. Então, assim, como a Letícia disse, você pode colocar numa cláusula de arbitragem, numa cláusula arbitral do contrato, algumas regras já, por exemplo, de prazo para decisão. Sabemos que no judiciário, hoje, a regra, né, é muito comum que, em caso de medida cautelar, a parte que precisar vai ao judiciário pedir ao juiz uma decisão liminar, antes da instituição do tribunal arbitral.
Porém, a gente sabe que também existe a possibilidade do árbitro de emergência, que as partes podem colocar no contrato essa cláusula que se precisar de uma decisão liminar, a parte vai pedir um árbitro de emergência que vai dar essa decisão. Só que o que eu tenho visto na prática é que os árbitros de emergência, eles demoram um pouco mais do que uma decisão liminar do juiz, pela questão do contraditório, do devido processo legal. Então, eles tendem a ouvir primeiro a outra parte, analisar com calma o procedimento para dar a decisão liminar através do árbitro de emergência. E, às vezes, o agronegócio não pode esperar esse tempo, que às vezes pode ser meses, para ter essa decisão do árbitro de emergência. Então, nós temos duas alternativas. Hoje, como o pessoal usa muito o judiciário e tem esse receio no agronegócio do árbitro de emergência, nós podemos colocar, a meu ver, na cláusula arbitral, em que, se precisar uma decisão liminar, que se houver a necessidade de um árbitro de emergência, o prazo para que esse árbitro de emergência analise o caso e dê uma decisão liminar. Então, por exemplo, se precisa plantar em 90 dias, até um tema que a gente estava discutindo um pouco antes, se precisa plantar em 90 dias, tem que colocar na cláusula, se tiver um contrato que já tem as janelas de plantio, que se houver um problema, uma discussão, o árbitro de emergência, quando solicitado, precisa decidir em 60 dias. Então, isso é possível, a meu ver, colocar nas cláusulas arbitrais. E para o agronegócio isso é muito importante. Tá? Então, a celeridade, a entender o funcionamento das janelas de plantio, de colheita, enfim, é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Fernando, eu poderia fazer um acréscimo? Eu penso que o que é importante de se entender é que quando você está nesse jogo do agronegócio, enquanto player do agro, né, e o profissional assessorando, é que muitas vezes uma não decisão é pior do que uma decisão desfavorável. Tá? Porque o produtor ou o empreendedor ou outro tipo de empresário do agro, ele toma decisões e por muito que ele esteja em um elo da cadeia afastado da porteira, né? Ou seja, mesmo que não seja algo que esteja sendo feito, um negócio que não esteja diretamente relacionado com a produção, ele está de alguma forma relacionado com a produção. Então, mesmo que a gente esteja falando lá do porto, da exportação de uma commodity, a gente está falando de dentro da porteira de alguma forma. Né? Mesmo que esteja falando de um M&A, a gente está falando de valuation de uma empresa, market to market, então a gente está falando de produção também. Então, é importante entender que essas opções precisam, claro, ser bem elaboradas, mas também é uma escolha que a gente faz, que sabemos que, em nome da celeridade para alguns casos, vai se diminuir a profundidade da discussão, né? Da cognição em geral. E isso vale para a arbitragem também. A arbitragem não vai fazer um milagre de reunir o que o judiciário não faz, né? Profundidade de cognição em um prazo rápido. Então, são riscos assumidos, né? E calculados. Perfeito. E eu queria aproveitar agora para pegar um tema. Eu imagino, pelos tipos de contratos até que vocês mencionaram, que sejam comuns disputas internacionais. Seja porque está envolvendo partes no contexto internacional, ou porque às vezes a execução do contrato não é onde as partes estão sediadas, enfim. Marcos, será que você poderia explicar para a gente se de fato isso acontece e em que tipo de contexto? Sim, lógico. Esse tema é interessante porque quando você trata de contratos internacionais, eu colocaria dois tipos principais dos contratos internacionais. O contrato de financiamento, que o contrato principal seria o contrato de pré-pagamento de exportação, e o contrato mesmo de exportação. E nesses dois contratos tem duas questões específicas. Com relação ao contrato de pré-pagamento de exportação, é muito comum, tá, que se utilize lei de Nova York e foro de Nova York, exatamente pela preocupação que o financiador tem da justiça brasileira. Então, ele sempre exige, ou ele discute a cláusula falando, vamos, se houver um problema, discutir aqui em Nova York com a lei de Nova York. E agora tem mudado, eu acho que uma discussão um pouco mais aberta e vendo a possibilidade da arbitragem ser inserida nesses contratos, cláusula arbitral ser inserida nesse contrato de pré-pagamento de exportação, eu tenho visto que os financiadores internacionais desses contratos de pré-pagamento, eles têm aceito trazer o foro, vamos dizer assim, para uma arbitragem local, nacional no Brasil, então utilizar uma câmara conhecida, uma câmara especializada, pode ser, por exemplo, a Fiesp, utilizar como sede da arbitragem, com a lei brasileira ou a lei de Nova York, mais uma arbitragem em sede nacional. E, então, a arbitragem nesse tipo de contrato, a meu ver, ela traz um benefício para as duas partes. Ela traz um benefício para a parte financiadora internacional, que vai ter uma decisão
com sede no Brasil e não vai precisar passar pelo crivo de homologação do Superior Tribunal de Justiça, tá? E vai usar um mecanismo que não é o judiciário, vai usar um mecanismo do procedimento arbitral, da arbitragem, que internacionalmente é bem vista e reconhecida. E o mundo, os países desenvolvidos que utilizam a arbitragem há muitos anos, reconhecem que a lei brasileira de arbitragem é uma lei muito boa, é excelente, que utilizou o modelo internacional. Então, eles estão muito confortáveis com a lei brasileira, estão muito confortáveis de arbitragem brasileira, estão muito confortáveis com as câmaras brasileiras profissionais. Então, eles reconhecem a qualidade e o profissionalismo da Fiesp, de outras câmaras que também são reconhecidas internacionalmente, câmaras brasileiras. Então, esse é um ambiente muito interessante, um contrato bem específico do agro, que é muito interessante, e as partes têm discutido e inserido cláusula arbitral. E, rapidamente, com relação ao outro tipo de contrato, contrato de exportação, aí o tema é bem diferente, porque normalmente se coloca uma câmara setorial para a arbitragem, como uma câmara arbitral setorial para julgar os conflitos desse contrato. E, normalmente, essas câmaras setoriais do agronegócio é um bicho completamente diferente da arbitragem que a gente está acostumado. A gente fala que é uma arbitragem de commodities internacional. E aí a regra são regras das câmaras internacionais setoriais. Então, vou dar alguns exemplos, eu acho que a Letícia até pode complementar após. Mas, por exemplo, a lei obrigatória é inglesa. A sede tem que ser nessa câmara setorial, na localização da câmara setorial. As arbitragens, muitas vezes, pedem que as partes apresentem ou vão às audiências falar por si só. Não aceitam, às vezes, os advogados como interlocutores das partes nessas audiências arbitrais. Então, eu digo que a arbitragem internacional de commodity é um mundo à parte e é muito utilizado nesses contratos de exportações. Então, é um ponto assim que a gente pode se aprofundar um pouco mais, é uma arbitragem muito utilizada há anos, tá? As câmaras setoriais são centenárias, muitas delas, e a arbitragem é uma arbitragem muito específica. Então, eu faria esses dois comentários desses contratos internacionais ligados ao agronegócio. Bom, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais, então, dessa questão da arbitragem de commodities. Eu costumo dizer que a arbitragem de commodities ela é uma especialidade dentro da arbitragem comercial. Ela não deixa de ser comercial, mas o que acontece, como o Marcos falou, tradicionalmente, né, até por razões históricas, a Inglaterra domina o mercado da arbitragem de commodities. Tá? Então, porque as principais associações estão lá, como a ICA, que já que a gente falou de algodão, Sugar, GAFTA, que é grãos e ração, óleo do fósforo, oleaginosas e óleo. Então, o que acontece é que existe no contrato padrão, e o que é a câmara setorial? Né? Não é uma câmara especializada em agronegócio, como foi já mencionado aqui, é uma câmara dentro de uma associação. Né? Então, aí, o Max falou, a câmara setorial é isso. Então, existe uma câmara de arbitragem do GAFTA, por exemplo, e necessariamente ela é inglesa. Nós temos discutido bastante, aproveitando esse gancho, inclusive dentro do grupo que o Marcos coordena no CEBAR, questionado, né? E a última palestra sobre isso foi justamente do professor Cláudio, né? E até fico um pouco encabulada aqui de falar sobre isso, com a autoridade que ele tem para falar sobre CISG, e ele nos presenteou ano passado com uma palestra sobre isso. Então, temos começado a debater também isso no Brasil, se nós não poderíamos, né, e como nós costumamos dizer, né, Marcos, trazer esse modelo de arbitragem de commodities para o cenário doméstico e até com algumas modificações positivas e adotá-lo de uma outra forma, porque o que nós temos visto, e eu já ouvi de mais de um escritório, mais de um advogado de escritório, diferentes grandes escritórios de São Paulo mencionarem isso, também de outras fronteiras do agro aí, que muitas vezes a parte tem sido surpreendida com uma arbitragem em Londres e, detalhe, não é só que a arbitragem é cara em Londres, etc., mas se a gente for pensar no juízo de apoio e for a uma corte inglesa, você precisa de um solicitor, um barrister, e isso pode sair muito caro, e às vezes quando a parte está assinando a cláusula compromissória, ela não tem ideia dessa dimensão. A gente tem visto isso acontecer, então queria chamar a atenção para isso, e talvez para a possibilidade desse mercado, eu não sei, né? Há quem diga que não, que isso tem dado tão certo há tantos anos que não vai mudar. Mas eu acho que aí entra também uma reflexão sobre contratos que adotam assim, a CISG como lei aplicável, né? Não a lei inglesa.
Inclusive, Letícia, acho que vale até a gente entrar um pouco mais nesse tema. Como que funcionaria a aplicação da CISG nesses casos? Ela é uma lei que seria adequada, porque tem esse contexto do comércio internacional, ou você acha que teria peculiaridades do mercado de commodities que acabariam fazendo que não fosse tão interessante? Bom, eu acho que a CISG ela é uma lei adequada na medida em que é uma lei pensada para a uniformidade do comércio e na preservação do contrato e das relações. Então, nesse aspecto, há uma adequação da CISG. É claro que, na cláusula compromissória, nos regulamentos das câmaras, podem existir previsões, como existem nesse caso, e aí entra muito a questão do tempo. Quando a gente estava falando aqui de arbitragem expedita, de dar prazo para o árbitro, quando comentamos, né, na reunião sobre tempos muito curtos, estranhos às vezes a arbitragem comercial, por muito curtos mesmo, isso para o agronegócio, isso é uma prática nas câmaras setoriais. Dentro daquele, digamos, entre aspas, princípio, importante é decidir, mais importante é ter a decisão rapidamente. Isso acaba, por quê? Porque tem a questão da commodities e porque a exportação é feita por navio. Então, a gente acaba entrando também na relação entre arbitragem de commodities e arbitragem marítima, porque às vezes é uma questão de espera na fila no line-up do porto, e aí se a soja chegou com a qualidade perdida, o que interessa também é o contrato padrão, que a gente tem o da ANEC hoje também, por exemplo, né? Que se inspira nos contratos internacionais. Então, eu penso que há uma possibilidade, sim, da aplicação da CISG, mas que as commodities merecem, sim, uma arbitragem com árbitros especializados que entendam todo esse processo. Né? O que eu disse, Fernando, é que tem se colocado hoje esse questionamento. Eu vejo muito, pelo menos os colegas da comunidade arbitral brasileira, questionando se nós não poderíamos, diante do custo e das dificuldades que é a condução de uma arbitragem, para alguns players, a gente tem, no começo, eu tive tempo de ver quem estava assistindo, o Thiago Zanelato estava aqui, ele já estivemos conversando sobre isso também, que alguns players, com contratos que não são pequenos, mas não são tão altos que justifiquem uma arbitragem em Londres, poderiam se valer dessa, digamos, terceira via, ia ser criada para essas situações. Eu posso fazer um complemento à Letícia? Eu concordo com a Letícia, eu acho que essa questão de trazer um modelo da arbitragem setorial internacional para o Brasil faz muito sentido. Primeiro porque a tradição sempre foi utilizar contratos padrões e colocar uma cláusula muito simples de arbitragem e mencionar as regras, nem que especificar ou explicitar as regras dos contratos, mas mencionar a aplicação de regras internacionais das câmaras. Então, assim, muitas vezes os produtores brasileiros, eles assinam um contrato, eles nem sabem como que funciona essa arbitragem, qual que é o custo, como que vai ser a arbitragem conduzida, por exemplo, em Liverpool, que é a International Cotton Association. Então, eu acho que quando ele se depara com esse problema, aí ele vai começar a entender, ou ele não consegue nem participar, e aí ele vai ver que não participar, ele vai perder, ou pode perder, e essa decisão vai ser cumprida no Brasil, vai passar pela homologação do STJ, o Brasil é signatário da Convenção de Nova York, então provavelmente vai ser homologado, e ele vai ter que cumprir essa decisão de uma forma ou de outra. Então, essa questão das câmaras setoriais, eu acho que é uma questão de trazer as associações, colocar as regiões e as associações todas sentadas para a gente tentar criar um modelo. E como a Letícia disse, não é que nós vamos trocar um modelo pelo outro, mas eu acho que tem ambiente e mercado para todo mundo. Tem matérias que, para que fazer uma discussão que poderia ser feita aqui, ter que levar para Liverpool, uma discussão. Talvez até a própria empresa internacional queira discutir no Brasil e não lá em Liverpool. Para ela também vai ser mais barato, para ela pode ter os mesmos profissionais, porque a arbitragem pode trazer os árbitros que elas iriam indicar em Liverpool. Então, não tem essa diferença na arbitragem, tendo em vista a flexibilidade da arbitragem. Então, nós temos discutido bastante esse tema no comitê que eu coordeno no grupo de estudos de arbitragem no agronegócio. Temos tentado montar uma equipe, né, Letícia, para trazer essa discussão e levar essa discussão, na verdade, às instituições, às associações dos produtores aqui do Brasil e tentar criar um modelo. E nós temos visto que isso é uma necessidade, realmente, não só a questão da arbitragem, aí eu vou extrapolar um pouco o nosso tema, a mediação também.
eu acho que a mediação é muito importante no agronegócio. Então, unir a mediação do agronegócio junto com a arbitragem e trazer um pouco, tentar criar esse modelo nacional brasileiro, tendo em vista que o Brasil é um dos principais países de exportação de commodities, né? Como eu acho que está em terceiro, enfim, até eu acho que esse ano 2020 nós passamos os Estados Unidos em produção de grãos. Então, é uma marca realmente muito importante e o Brasil tem sido líder nessa área. Fernando, posso falar mais um pouquinho aí no contexto sobre a CISG? A gente tem que pensar também que isso que eu e o Marcos estávamos tratando sobre isso agora, das arbitragens GAFTA, FOST, Passal, etc., é muito arbitragem de qualidade. Tanto que a lista de árbitros dessas instituições, GAFTA, eu sei dizer com tranquilidade, são 10 anos de atuação no mercado, não tem nada a ver nem com formação jurídica. A gente sabe que a lei não exige formação jurídica, mas que existe uma tendência na arbitragem internacional de terem pessoas com formação jurídica. Nesses ambientes, não. Agora, existem outras questões a serem discutidas e que podem ter as regras da CIS que são perfeitamente aplicáveis. E uma tendência muito presente atual, que é de governança e sustentabilidade. Nós podemos ter questões internacionais, como a gente sabe, para dar um exemplo, que o mercado alemão é extremamente exigente em relação à certificação, rastreabilidade, origem, se a matéria foi produzida com exploração de mão de obra análoga de escravo ou não. E é esse tipo de discussão no ambiente internacional que a CISG pode sim ser muito bem adotada como lei aplicável. Quer dizer, as mercadorias estavam não conformes, porque a gente sabe que conformidade hoje, num cenário de ESG, não é mais só ter o peso e a medida certa do tamanho da banana. Como ela foi produzida também é uma questão importante e que pode ser uma controvérsia numa arbitragem. E aí não é arbitragem de qualidade, essa arbitragem de qualidade, se a soja está um pouquinho mais úmida do que devia estar, não, porque ficou um pouquinho mais na fila do porto. Eu concordo também, Letícia, a questão da CISG, eu acho que é um campo muito interessante, deve-se trazer a CISG para aplicar nos contratos de commodities internacionais. A questão da mitigação de riscos, a alocação de risco, mitigação de prejuízo, acho que tudo isso a CISG trata muito bem, tá? Então é uma lei realmente que eu acredito muito importante, que vai passar com o tempo a ser mais aplicada ao agronegócio. Eu acredito que algumas câmaras setoriais, se eu não me engano, prevêem nos seus regulamentos que a exclusão da aplicação da CISG. Então tem que tomar esse cuidado apenas para não criar um conflito em colocar no contrato a aplicação da CISG e é uma câmara que automaticamente exclui a aplicação da CISG. Então, esse é um cuidado que o profissional que atua, o advogado que vai assessorar, tem que saber, tem que dar uma olhada, analisada nessas câmaras setoriais, nas regras internas, para ver se não vai ter um conflito entre inserção da cláusula da CISG, da aplicação da CISG, e a exclusão por parte da Câmara. Então, esse é o único comentário que eu acho que é importante a gente fazer. Perfeito. Bom, acho que realmente essa questão de até pensar em parâmetros não físicos, né, parâmetros de sustentabilidade ou padrões éticos que sejam incorporados aos produtos, imagino que seja um tipo de discussão que vai aparecer cada vez mais daqui para frente, né? Agora, eu queria aproveitar para voltar a um tema que o professor Marcos comentou há alguns minutos, que era sobre uma questão aqui de como lidar com, eventualmente, discussões de ordem pública que poderiam ser entendidas como impedimentos à discussão de uma determinada discussão na arbitragem. Vocês poderiam expandir um pouco mais essa questão? Se você quiser começar, fica à vontade. Esse é um tema difícil, porque norma de ordem pública, ou questão de ordem pública, é um termo, uma definição que os professores, todos que debatem, têm uma dificuldade, cada um define de uma forma, enfim. Mas quando se trata de uma arbitragem, vou tentar usar a arbitragem internacional, tá? E essas arbitragens, sejam nas câmaras setoriais, seja uma arbitragem internacional pura e de uma outra câmara que não seja setorial. Nós temos que tomar um cuidado a entender o que seria norma pública nacional e norma pública internacional, a de ordem pública internacional. Porque a Convenção de Nova York, ela traz as regras para homologação e para a executibilidade da sentença da arbitral estrangeira, internacional. E ela menciona, ela vai mais na linha da norma de ordem pública internacional. Então, quando você discute norma de ordem pública internacional para fins de homologação dessa sentença no Superior Tribunal de Justiça,
temos que tomar esse cuidado para não confundir com normas de ordem pública nacional. E aí tem um caso muito emblemático, que é um caso polêmico e se debate até hoje, e não foi pacífico, né, tanto na doutrina, nem nos ministros que decidiram isso no STJ, é o caso da Bengoa. No caso da Bengoa, foi uma arbitragem relacionada ao agronegócio, um M&A, em que se discutiu o preço, né, a forma de precificar o pagamento que seria feito ao vendedor, com base numa declaração que o vendedor fez. A declaração que ele fez não estava correta, e aí abriu-se uma arbitragem internacional. Essa arbitragem internacional teve o resultado em Nova York, e o ganhador, que foi a empresa internacional, veio homologar essa sentença perante o STJ. E teve uma questão com o árbitro, tá, presidente, uma questão de revelação que ele não fez no momento, foi um erro, até um equívoco que ele teve de checagem do escritório, e a parte utilizou essa questão, falando que ele tinha o dever de revelação e que isso feria a norma de ordem pública do Brasil. E essa discussão foi ao STJ e realmente a sentença não foi homologada. O relator, no caso, era o ministro Félix Fischer, ele votou pela homologação e disse que não feria a norma de ordem pública internacional, porque foi realmente julgado a arbitragem, e quando houve a ação anulatória, essa ação foi na sede da arbitragem, então foi em Nova York, então teve decisão de primeiro grau e de segundo grau que não entenderam que houve parcialidade do árbitro. Então o Brasil não poderia, através dessa norma de ordem pública nacional, não homologar essa sentença, mas houve um voto divergente, se eu não me engano foi no ministro João Otávio de Noronha, que trouxe os outros 8 ministros, se eu não me engano, foi 8-1. Então o relator perdeu, e essa sentença, por uma questão de ordem pública de dever de revelação do árbitro, não foi homologada no Brasil. Então essas questões de ordem pública são extremamente interessantes, difíceis, tá? E que realmente não tem um consenso aí, eu acho que na doutrina e nem no momento que os julgadores, os ministros ou os árbitros, realmente são temas delicados e sutis de serem analisados. Fernando, o exemplo que o Marcos deu aí, que é de uma venda, né, internacional, de usinas, do valor enorme para uma empresa espanhola, é o caso famoso, né, para quem estuda arbitragem no agro, acabou já tendo notícia desse caso, mas eu queria mencionar, já que a gente falou do Estatuto da Terra, deixar um pouco mais clara a questão do Estatuto da Terra, como o Marcos mencionou, que pode ter questões de ordem pública envolvida, e por que há quem se oponha? Porque ele atinge os contratos típicos, né? Contratos de arrendamento e parceria rural. Já não atinge o contrato de integração vertical. A gente tem uma lei de 2016, que outra modalidade também é dentro da porteira, a relação entre produtor e outras partes. Mas o que acontece é que no Estatuto da Terra se fala em direitos indisponíveis, como eu disse. Porém, tá, hoje, mesmo dentro do judiciário, alguns direitos do arrendatário que são tratados como direitos disponíveis no Estatuto da Terra, no decreto que regula o arrendamento rural, pelo próprio STJ, ou seja, no contencioso judicial, já são vistos que não são indisponíveis a depender de quem é o arrendatário. Então, hoje, o próprio judiciário, STJ, estou falando de STJ, faz uma análise do caso concreto, vendo se realmente existe. Então, não existe mais, embora esteja na lei, a interpretação não é mais do que sempre o arrendatário é hipossuficiente. Então, uma vez que isso já foi, digamos, flexibilizado, e ainda no sentido pejorativo, né, de acordo com uma interpretação compatível com o contexto do agro hoje, é nesse sentido que eu acho que isso fica superado e poderíamos, então, levar para a arbitragem, porque a ideia de indisponibilidade de direito não é mais absoluta dentro desses contratos, né? E outra área que eu acho que envolve matérias de indisponibilidade e algumas questões de ordem pública também, e que há controvérsia sobre a implicação, e tem muito a ver com agro, é o direito ambiental, não é? Não sei se o Marcos quer comentar alguma coisa sobre o ambiental. Vou fazer um comentário, Fernando, se me permitir, com relação ao Estatuto da Terra, aos contratos agrários típicos que a Letícia comentou. Eu acho muito importante que o agronegócio ele é muito baseado nos usos e costumes.
Então, as partes utilizam, né, o jargão específico, tem os usos e costumes dos contratos. Então, por exemplo, um contrato de arrendamento é muito comum que se estipule o preço, o pagamento em produto. E ao mesmo tempo que as partes utilizam isso desde sempre, através dos usos e costumes, de colocar precificação em produto, a lei proíbe. Então, essa questão da lei proibir ir contra ao que atualmente as partes fazem é uma questão que vai contra os usos e costumes, mas ao mesmo tempo tentou se tratar do hipossuficiente à época da lei. A Estatuto da Terra é de 1964, se eu não me engano. Então, naquela época, havia uma necessidade realmente de se estipular e criar determinadas regras fixas. Outra questão é o prazo. Então, em alguns contratos, coloca-se o prazo de 3 anos. É comum os produtores, as partes, colocarem contrato superior a 3 anos. E se você fizer uma análise literal da lei, você vai anular ou vai limitar esse contrato em detrimento da vontade das partes. Então, essa situação, essa lei, realmente, ela veio num período que é muito diferente do período atual. Então, por isso que entende-se, o STJ, eu acho que a relatoria do voto foi do ministro Sanseverino, tá? Falou, se as partes, as empresas arrendatária e arrendator, são partes, empresas autossuficientes que sabem o que estão fazendo, então, assim, nada mais justo do que dar autonomia da vontade das partes e deixar as duas empresas criarem as cláusulas e as condições, os parâmetros que elas entendem melhor, mesmo que em detrimento de determinadas regras da lei. Então, esse é o ponto que eu acho que nos contratos típicos é possível a inserção da cláusula arbitral, é benéfica a inserção da cláusula arbitral, e eu digo mais, a própria lei de arbitragem traz num artigo que deve se aplicar, ou pode se aplicar, na verdade, usos e costumes. E o agronegócio é muito baseado em usos e costumes. Então, isso é muito importante. A lei da arbitragem diz que pode se aplicar usos e costumes. O agronegócio aplica-se no dia a dia, está ligado aos usos e costumes. Então, isso é uma sintonia perfeita, a meu ver, e que vai, de novo, é um benefício ao agronegócio, é um benefício aos players do agronegócio, em tratar de forma real a situação real das partes, e não pensar numa lei antiga que não foi modificada e que está totalmente fora da realidade das partes. Então, esse é um ponto muito importante que queria só complementar o que a Letícia disse. Obrigado. Faz bastante sentido mesmo. Inclusive, enquanto você falava, eu lembrei que ano passado foi incluído no artigo 103 do Código Civil um parâmetro de interpretação que é justamente os usos e costumes, né? Então, acho que é uma discussão bastante relevante no momento que a gente está. Agora, eu queria aproveitar para passar para uma pergunta que a gente recebeu aqui. A gente conversou bastante sobre essa questão da adequação da arbitragem a contratos no agro, né? E aí tem que ser um juízo que é feito às vezes até pelo advogado na hora que ele insere a cláusula compromissória no contrato. A pergunta que a gente recebeu foi se o uso da arbitragem acabaria evitando situações como aquela que foi enfrentada no caso dos contratos da soja verde. Até se vocês quiserem explicar um pouco para a audiência o que exatamente foi esse caso. Pode começar, Bom, Letícia. rapidamente, esses casos foram casos famosos, sobretudo no Tribunal de Goiás, em que os produtores alegaram teoria da imprevisão para não deixar de cumprir o contrato com as tradings, né? No mercado de soja verde, que o preço era definido, fechado antes, né? E aí houve uma alteração, e eles não queriam sofrer prejuízo da variação cambial com o cargo arcado pelo contrato fechado, né? Contrato futuro, e acabaram vencendo várias demandas. E o que foi pior, mais uma vez, foi a demora de tudo isso e a insegurança jurídica que trouxe para o mercado. O que acontece? Quando a gente tem uma situação sobre essa, o mercado todo de soja se prejudica, porque a trading, ela simplesmente vai aumentar o custo do dinheiro para os produtores. Então, nas próximas negociações, aquilo que não era cabível, em princípio, que era aplicar a teoria da imprevisão ali, passa a ser colocado no risco, e aí o dinheiro fica mais caro. Eu também tinha visto essa pergunta, Fernando. Eu acho que ela pode eu acho que sim, a arbitragem seria uma boa arena para uma discussão como essa, e eu acho que a gente pode aproveitar essa pergunta para falar justamente, da Marcos, sobre arbitragem no financiamento do agro. Sim, concordo. Só um comentário com relação à soja verde, o caso soja verde. Às vezes, vamos dizer, o produtor ou a empresa entende que levar o litígio ou
segurar um litígio na justiça possa lhe ser favorável. Mas às vezes não é bem assim, porque na soja verde eles conseguiram as decisões liminares no Tribunal de Justiça de Goiás, mas quando foi revertida a matéria no STJ após anos e anos, o que aconteceu? O custo e o preço de indenização que se voltou ao produtor rural foi enorme. Então, na hora que ele perdeu, e perdeu depois de anos, em que ele já achava que tinha ganho e que estava resolvido, o custo e o preço que veio cobrado sobre esse produtor rural foi enorme. E, às vezes, muitos deles, que eram pequenos produtores ou médios produtores, que se aventuraram nessa discussão, perderam suas propriedades. Porque hoje nós até discutimos entre os advogados que o melhor investimento é uma ação na justiça, porque você corrige 1% ao mês mais TJLP, então dá uma remuneração que nenhum título, nenhum investimento tem dado no mercado. Então, o alongamento dessa dívida no tempo, ou dessa discussão no tempo, para um lado ou para o outro, vai gerar uma dívida, um custo financeiro muito grande. Então, nada mais interessante do que trazer essa discussão para uma arbitragem em um período muito menor do que você deixar essa discussão no tempo, num período que você não sabe quanto tempo a justiça vai resolver. E, de novo, o que a Letícia disse, o importante é ter uma decisão. Seja favorável ou desfavorável, o agronegócio necessita de decisão. Então, no caso da soja verde, se houvesse sido julgada ou decidida por arbitragem, o produtor, quando perdeu, não perderia a propriedade inteira para pagar a dívida. Então, seria algo, com certeza, mais administrado e melhor aceito pelo produtor rural, entendeu? E indo para outra parte do financiamento, aí é uma discussão que a gente tem, uma conversa boa, que a gente tem vários debates, vários fóruns, que é a inserção, né, da cláusula arbitral nos títulos do agronegócio. E que eu particularmente entendo, tem um artigo escrito sobre isso, que eu acho que é viável a inserção da cláusula arbitral nos títulos do agronegócio e que isso traz um benefício para todas as partes. E sempre a Letícia vai comentar um pouco, acho, também sobre esse tema, mas eu acho que aí nós voltamos lá no início de qualquer discussão de arbitragem, que é uma boa redação da cláusula arbitral. Quando você insere uma cláusula arbitral num título executivo, no título de crédito, que a gente sabe que é um título executivo que pode ser executado diretamente no judiciário, tem que tomar muito cuidado qual o conteúdo dessa cláusula arbitral, para não criar uma cláusula arbitral que a gente chama de patológica, e que só vai trazer prejuízo para as partes e não vai ajudar nada. Então, a redação de uma cláusula arbitral para os títulos é muito importante. Você tem que deixar bem claro que a matéria que as partes podem discutir na arbitragem são as matérias de mérito, normalmente dos embargos do devedor, quando há uma execução do título do agronegócio, ou quando há uma discussão numa ação anulatória preliminar à execução, uma ação de conhecimento, que se vai discutir também o mérito da ação desse título, essas matérias podem ir para a arbitragem. E, de novo, por que arbitragem? Decisões mais qualificadas, com técnicos, com pessoas que conhecem, e num prazo razoável, que com certeza a decisão vai ser mais apropriada para o setor. O que eu teria para complementar em relação à lei do agro, eu também vi até que tem alguém que nos assiste que falou aqui sobre a lei do agro, fez uma pergunta. Eu também entendo que é possível, né, desde que muito bem elaborada, porque quem vier a trabalhar numa causa que seja, se o título for levado à execução, aí depois se tiver que discutir a matéria de mérito na arbitragem, é preciso lidar com dois processos ao mesmo tempo. A gente já tem entendimento que vem uma discussão, começou com a ministra Zendriga, aí tem um voto relevante do ministro Salomão, e agora de outubro, uma nova decisão do príncipe Moura Ribeiro, que as matérias de mérito ficam para o juízo arbitral, e as matérias... Agora, eu penso que em negócios jurídicos processuais da redação da cláusula arbitral, há muita coisa que é importante deixar claro que fique, embora já exista essa posição da STJ, que fica para o juiz arbitral. Eu sou até um pouco mais ousada, mas isso seria matéria para um outro seminário, até onde que o árbitro pode tratar de execução ou não. Tá? Eu tenho até uma opinião um pouco mais abrangente do que a manifestada nesses votos. Por exemplo, a meu ver, usar a parte da avaliação durante o procedimento de expropriação, na execução por quantia, a avaliação poderia ser discutida no juízo arbitral, se fosse negociado antes entre as partes na cláusula arbitral. Se fosse uma avaliação que o oficial não dá conta de fazer, é preciso de um avaliador, inclusive eu acho que com método pré-estabelecido na negociação processual
pré-processual, né? Mas aqui já avançando um pouquinho, porque aí junto execução e arbitragem, dois assuntos que muito me atraem. Então, eu tenho pensado nisso também. Acho que o árbitro pode um pouco mais do que nós tradicionalmente pensamos, mas isso levaria a novos paradigmas de execução que a gente também está mudando no país, na verdade, né? Bom, desculpa, Deixa Marcos. eu comentar. A Letícia trouxe um ponto interessantíssimo dessa questão de abrangência da pactuação das partes, né, da autonomia das partes. Eu também concordo com a Letícia. É algo assim que tem pouca discussão ainda no mercado, tá? Mas eu acho que é uma discussão que deve aumentar. Eu acho que é importantíssima dar essa possibilidade ao árbitro também, ou ao tribunal arbitral de determinadas matérias que é muito comum e aí a justiça, enfim, acha que só é do juiz togado ou do tribunal togado. E muitas vezes essa cooperação, essa coordenação necessária entre o judiciário e a arbitragem, se você leva uma matéria que você está utilizando o ponto positivo da arbitragem, mas aí se ele empaca num ponto e tem que ir para o judiciário, talvez vai atrapalhar o andamento da arbitragem, ou talvez não vai ser tão adequada, porque o que o juiz vai fazer? Vai ter que nomear um perito ou alguém especializado que com certeza vai ser mais moroso do que estava seguindo no procedimento arbitral, e isso vai criar um conflito aí entre os procedimentos ou um problema que ninguém imagina e ninguém quer esse problema quando você está tendo um caso julgado, que você quer a celeridade, você quer a qualidade técnica do julgamento. Então, a Letícia traz um ponto muito importante, que eu concordo com ela, precisa ter essa ousadia, a gente precisa começar a discutir esses temas nos fóruns adequados, e eu acho que é a tendência, viu, Letícia? Eu acho que você traz um ponto que futuramente, a arbitragem vai conseguir adentrar, vamos dizer assim, nessas questões um pouco mais do judiciário. E os próprios juízes, eu acho que vão entender que determinados pontos não é legal ele decidir ou ele indicar alguém, que é muito melhor já deixar tudo isso realmente para o árbitro. Se as partes querem que os árbitros decidam, deixa tudo para o árbitro vai decidir. Imagino que essa seja mais uma preocupação que um advogado precisa ter na hora de redigir ali a cláusula compromissória que ele vai colocar no contrato, né? Exato. Bom, a gente está encaminhando para o fim, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Pensando no daqui para frente, com esse contexto de pandemia do coronavírus, vocês veem algum tipo de disputa nova que provavelmente vai aparecer, que poderia ir à arbitragem? Disputa nova. Eu acho que muita questão de prazo, né, não é nova, é corrente no agronegócio, mas questões de prazo de entrega, o prazo de produção, com um pouco atraso numa determinada colheita ou produto, alegações de caso fortuito força maior, só que no agro ela tem uma restrição, porque o agro, o efeito climático, essas questões são sempre muito bem tratadas, o Covid não, né? Então o Covid é algo que totalmente inesperado, mas que se você analisar o agro em si, não teve muito impacto. O agro continuou, o agro não pode parar. Então até tem a televisão, né, tem as propagandas, o agro não para, e o agro não parou. Então o agro realmente continuou se desenvolvendo, crescendo, produzindo, ninguém parou. Então as situações que eu vejo são situações bem específicas, poucas, não vejo assim num contexto geral que essa pandemia possa causar assim, para o agronegócio, problemas ou vários conflitos em determinados assuntos para o agronegócio. Não sei, Letícia, o que você acha? Olha, eu não só concordo com o Marcos, e eu vou até um pouco além, não é só porque o agro parou. Isso já é uma posição assim, pessoal, eu não acredito muito em inventar roda em determinadas situações. É claro que a Covid é uma situação inédita, mas eu também acredito que o direito ele tem um arcabouço para lidar com isso, e quando a gente está falando em impactos da Covid nos negócios, nos contratos do agro, os que sofreram, né? Os que sofreram, por exemplo, houve um período aí que o setor sucroalcooleiro sofreu muito por causa do que vamos fazer com o etanol. O usineiro ainda pode armazenar, mas quem planta cana não tem o que fazer com a cana, né? Então, por outro lado, agora eles estão super bem em função da exportação de açúcar. Então, os resultados do açúcar foram muito bons agora. Então, acho que especificamente no agro, o impacto negocial não foi tão expressivo, claro que houve, mas não foi tão expressivo, muito localizado. E que, quando a gente fala de contrato, a gente tem uma arquitetura jurídica para lidar com essas situações, que mesmo com a pandemia,
né? Nós estamos falando de questões contratuais, né? E de todas, para pegar a lei brasileira, por exemplo, algo que está previsto no Código Civil, não só a força maior, mas qualquer outra modalidade de onerosidade excessiva. Então, eu não tenho muito essa coisa da moda, as grandes novidades que a Covid traz. Eu acho que nós temos já arcabouço jurídico para lidar com isso, é só uma questão de adaptar a situação concreta, né? Então, eu não acho que existe um litígio novo por conta da Covid. Bom, pelo horário, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, mas eu queria aproveitar para agradecer ao Marcos e à Letícia por essa conversa. Foi uma aula para mim, tive a chance de aprender muito com vocês. E reitero também os meus agradecimentos ao professor Cláudio e à Lilian pelo convite. Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite.